Graça e paz, meus queridos irmãos. Que a palavra do Senhor, essa noite, esteja sendo inculcada na sua mente, no seu coração. E nós vamos abrir agora a Bíblia, está aí o texto, Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, parte A. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, parte A. Todos acharam? Podemos ler? Eu gostaria de fazer diferente hoje. Quem pudesse colocar de pé para nós fazermos essa leitura em conjunto, todos nós lermos juntos esse trecho da Bíblia. Quem pudesse colocar de pé, por favor. Vamos estar lendo juntos então. O título diz assim: os discípulos e o sal da terra. Vamos ler. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Só até aí, meus irmãos. Parte A só do versículo. Bom, agora os irmãos podem se assentar, por favor. Bom, nesse texto aqui, nós podemos ver que talvez muitos têm conhecimento já de outras mensagens, de outros dias, ou na sua própria leitura. Mas, relatando aqui o contexto, Jesus estava então com seus discípulos, lá no Sermão do Monte, né, onde ele prega sobre as bem-aventuranças. Mas ele relata várias bem-aventuranças. Ele começa falando lá dos que choram, dos que são mansos, dos que são humildes e assim por diante. E nesse contexto, nós estamos vendo Jesus falando sobre as bem-aventuranças. E logo em seguida, ele diz para os discípulos: vós sois o sal da terra. Então, nós podemos ver que aqui não é uma objeção de Jesus. Ele diz: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Mas, na verdade, o que nós podemos tirar para nós, essa recomendação de Jesus, esse mandamento de Jesus: vós sois o sal da terra. E esse mandamento, essa colocação de Jesus, seria uma missão só apenas para aqueles 12 discípulos que estavam lá seguindo Jesus? Não. Não era só os escolhidos. Não é só para o pastor, não é só para o evangelista, não é só para o missionário. É uma missão da igreja. Afinal, o que é uma missão? O que é uma missão? É algo a ser realizado, uma tarefa a ser cumprida. Aliás, quem aqui já recebeu uma tarefa de ser cumprida? Eu creio que todos nós já recebemos alguma tarefa a ser cumprida. Talvez quem estuda, quem estudou na escola, no seu trabalho, nos seus afazeres do dia a dia, na sua casa, o seu pai talvez te deu uma tarefa, a sua mãe te deu uma tarefa. Mas hoje vamos definir qual é a tarefa realmente da igreja.
nós podemos ver então, são os crentes de Jesus que também devem se focar nessa missão de ser o sal, de ser a luz deste mundo. As bem-aventuranças que Jesus vem relatando aqui, vem falando no capítulo 5, devem estar inseridas na vida do crente, para que esta inserção proporcione, então, que realmente devemos ser como verdadeiros crentes, assim como sermos o sal e a luz do mundo. Se nós olharmos para o texto, nós podemos então ver que Jesus estava falando para quem? Aqui diz que ele estava falando para os discípulos. Agora, eu pergunto, você como crente, você é um discípulo? Todos nós que seguimos a Jesus, todos nós que cremos em Jesus, nós somos discípulos. Talvez pelo seu conhecimento que você tem em relação a ser crente, é simplesmente dizer, eu faço parte dessa igreja, eu vou nos cultos, eu vou nas programações, mas eu quero ir lá no culto só para receber uma pequena dose de sal ou de luz. E eu já estou satisfeito. Mas o que quero dizer? Que isso é ser um mero religioso, que traz uma sensação de dever cumprido. Que nem aquele jovem rico lhe diz, olha, eu faço isso, fiz aquilo, não sou aquilo, mas faltava-lhe alguma coisa. Mas, na verdade, não é o que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Jesus, então, não está dizendo que apenas devem vir a essas participações, mas também devemos participar fora daqui, desse templo. Participar, anunciar a Cristo Jesus. Falar do seu amor, demonstrar o seu amor pelas nossas atitudes. Como ele disse lá no capítulo 28 de Mateus, onde ele dá a grande comissão, ide por todo mundo, pregai o evangelho, que vocês estejam fazendo isso. Então, creio que nós como crentes, nós temos essa incumbência, nós temos que falar do amor de Jesus. Nós não podemos apenas querer receber esse sal e receber essa luz. Mas por que será que Jesus viu a necessidade de incumbir então aos discípulos ou à igreja essa missão de ser distribuidores de sal e de luz? Porque o mundo, desde o início da queda do homem, como também do tempo em que Jesus vivia no mundo, havia uma grande podridão nesse mundo. E essa podridão, ela continua hoje. E cada dia que nós percebemos, parece que está pior. Cada dia que nós acompanhamos os noticiários, nós estamos vendo que é pior. No início da criação do mundo, Deus, então, ele cria também o homem à sua imagem e semelhança, como dizem em Gênesis 1:26. E quer dizer que o homem havia de refletir o caráter de Deus, o nosso Criador. Mas, infelizmente, o homem corrompeu, desobedecendo a Deus. Como nós podemos ver também no capítulo de Gênesis, capítulo 3, desde então a maldade tem se implantado no coração do homem. E essa maldade continua, por isso que Jesus ele incumbe aos seus discípulos de serem esse sal, de ser a luz, como também ele incumbe para a igreja. Todos nós sabemos que nós temos essa tarefa a ser cumprida. Todos nós precisamos entender que Jesus não deixou apenas
esse mandamento para aqueles discípulos da época. Ele deixou essa incumbência para quem? Para nós que somos igreja. Com você que é igreja. Desde então, a maldade tem se instalado no mundo. Às vezes, imagino viver num lugar onde não há maldade. Você já se imaginou viver num lugar onde não há maldade? Já pensaram nisso? Já pensaram uma tranquilidade, uma delícia que deve ser você estar vivendo num lugar onde não haveria maldade? Mas, meus irmãos, isso só no novo céu e nova terra. Mas na história da humanidade, ou seja, no mundo, nunca mais foi como bem no início, onde o homem andava e vivia em plena comunhão com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, cessou-se essa comunhão com Deus. Antes disso, Deus andava na viração do dia, se comunicava com Adão, conversava com Adão e Eva. Tanto que a perversidade, a maldade, a corrupção se identificou, como podemos observar em Gênesis 5, a condição que o mundo se encontrava. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quando Jesus fala do sal, ele quer mostrar em que condição o mundo se encontrava e que condição o mundo ainda se encontra hoje. O mundo de lá para cá de Jesus não mudou nada. O mundo continua com essa perversidade. Portanto, como igreja, devemos saber em que condição a sociedade hoje vive. Temos bem claro à nossa volta os tropeços morais, os problemas sociais da atualidade, a mídia podre. Nós temos vários fatos onde nós vimos que cada dia essas comunicações sociais estão trazendo mais problemas. Jesus, quando dá sua ordem aos discípulos, ele não faz uma sugestão. Ele diz: vocês poderiam ser os restauradores, mas ele diz: vocês são o sal, vocês são a luz. E a mesma coisa ele diz para cada um de nós: vocês são o sal e a luz. Ele diz para mim, ele diz para você, que nós devemos ser o sal e a luz. Então a condição do mundo não tem sabor. A condição do homem é corrupção constante. A condição do cristão deve ser a restauração. Nós estamos aqui para cumprir esse papel. Você que está sentado aí no banco, vendo essa mensagem do Senhor hoje, você está incumbido dessa missão. Então, essa situação atual, conforme o texto de Jesus, ele encontra já, haveria necessidade de dar um sabor renovado, um sabor que intermedia o sal. E nós vimos aí, então, vamos abrir agora, eu vou abrir em Colossenses, capítulo 4, onde diz que nós devemos capítulo 4, versículo 6 diz: a vossa palavra será sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então a palavra do crente, ela sempre tem que ser temperada com sal. A sua palavra, a minha palavra, deve ser sempre temperada com sal. Quem aqui faz comida na sua casa? Quem faz? Poucos? Ô louco! Quase ninguém come aqui. Quem é que faz então a comida na sua casa? O que é preciso para fazer um alimento saboroso? Alimento gostoso. O que você precisa?
É? Primeiro, você precisa depende, o alimento, você precisa uma água, né? O que mais? O sal, né? Mas se você não tiver o sal, como é que fica a sua comida? Hã? Fala que nem as crianças falam eca, né? É verdade, não tem gosto, não tem sabor. Talvez muitos já passaram aqui por hospital, né? Comidas de hospital normalmente não tem sabor, né? Não tem sal, né? Mas no versículo 3 nós temos uma definição, o que é o cristão, ou seja, um membro da igreja. Jesus não disse que qualquer poderia ser instrumento para que o sal fosse restaurador. Não pode ser qualquer um, tem que ser aquela pessoa que está vinculada a Cristo Jesus, aquela pessoa que tem, como nós lemos lá em Mateus, nós vemos as bem-aventuranças. Então essas pessoas, elas têm essa incumbência de transformação da vida de outras pessoas. O sal tem uma distinção, ele é um sabor único. Você pode pegar um sal e tentar misturar com pimenta ou outras coisas, mas ele tem um sabor único. Se você não usar o sal no seu alimento, parece que não tem sabor, né? Então o sal nos mostra como devemos ser como cristão, como crente único. Mas talvez você poderia perguntar, mas como assim? Como assim? De onde provém essa distinção? Podemos ver então que Jesus começou o seu discurso no Sermão do Monte, com as bem-aventuranças. Daí procede toda a distinção do cristão, que pode ser o sal do mundo. Aquele que não tem essa distinção das bem-aventuranças, dificilmente é um restaurador. Jesus, após ter ensinado de como deve ser o cristão verdadeiro, ele define a situação, mas pode, no próprio versículo, ele diz, se eu e você não somos sal restaurador, nós seremos descartados. Lá no versículo 13, ele diz, se o sal se tornar insípido, aí sim não presta mais para nada. Então, se nós somos crentes verdadeiros, se nós somos incumbidos dessa restauração, nós devemos então não ser esse sal insípido, nós devemos ser esse sal que restaura realmente o sabor. Jesus então dirige com ênfase de que você é um cristão original, baseado nas bem-aventuranças. Você é especial e não é pouca coisa. Muitas vezes a pessoa, sou crente, tá bom, mas você tem o seu valor. Você está incumbido a proceder dessa maneira como Jesus então fala nesse seu texto. Não deixe que você seja comparado com as pessoas que agem na condição do mundo sem sabor. Não deixe que você deixa de ser aquele sal que restaura, a luz que brilha, a luz que ilumina o caminho daquelas pessoas que ainda precisam da sua restauração. Faça então que você seja visto pelo mundo como alguém que faz a diferença. Faça com que você passe a ser chamado de sal restaurador. Lembre-se que você está no mundo e não tem como se isolar. Então, muitas vezes, nós vemos as certas crenças querem se isolar do mundo. Vamos nos isolar porque nós já recebemos o nosso sal, nós estamos restaurados. Mas aí, deixe de cumprir aquilo que Jesus está falando. Se você é crente e é discípulo de Jesus, você tem que levar
essa restauração para outras pessoas. E aqui no texto de Mateus, capítulo 14, versículo 5, versículo 14 a 16, ele diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador o alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus, ele nos incumbiu de sermos sal, nos incumbiu de sermos a luz do mundo. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele diz, vocês não podem esconder que vocês são cristãos. Vocês não podem se esconder porque vocês creem em Jesus. Vocês não podem se esconder porque vocês têm que aclarear aqueles que ainda não têm essa luz que é Jesus. Ele diz, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Eu creio que muitos aqui já viajaram. Estava agora há pouco ainda conversando com o nosso irmão André, né, que viajou esses dias, né? E muitas vezes nós andamos à noite na estrada, nós vimos algumas cidades, uma luz bem de longe, né? Talvez cidades que estão mais altas, nós enxergamos de longe. E é o que diz aqui, cidade edificada sobre um monte. Então, a nossa vida como cristão, ela deve ser que nem uma cidade edificada sobre um monte. A nossa luz, ela deve refletir, não só em palavras, mas também as nossas atitudes. Ou como igreja. A igreja deve brilhar. A igreja deve ser luz para aqueles que ainda estão andando em trevas. Você já experimentou acender uma lamparina e aí você coloca ela debaixo da cama, no chão? Antigamente tinha uma vela, talvez, né? Ela não vai clarear quase nada. O que nós normalmente fizemos? Nós colocamos no alto para clarear, não é verdade? Como diz aqui, não se pode colocar debaixo do alqueire, alumia todos os que se encontram na casa. Nós devemos colocar no alto. E assim nós devemos ser como igreja, como cristão, como discípulo de Jesus. Nós devemos clarear, nós devemos brilhar, né, com nossa vida, com nossos afazeres, no nosso dia a dia e principalmente como igreja. E aqui no versículo 16 diz então, assim brilhe também a vossa luz diante de quem? Dos homens. Se a nossa luz não brilhar diante dos homens, nós somos aqueles que escondem a nossa claridade debaixo da cama, escondem num canto onde ninguém vê. Ou diz melhor aquele crente, né? Crente secreto. Ninguém sabe que é crente, né? Mora do lado do vizinho, o vizinho nem sabe que é crente. Então, meus queridos, mas o que nós podemos levar então para nessa vida? De sermos um restaurador, de ser o sal que ainda surte efeito, não aquele sal que não presta mais para nada. Aí basta você refletir. O meu sal, a minha luz está refletindo nesse mundo perverso? O sal ainda está surtindo efeito? Ou tanto faz como fez? Não faz diferença nenhuma. Um sal estragado, se vai pôr na comida, ele não vai restaurar o sabor. A mesma coisa é o crente
que não surte mais efeito, que não faz mais diferença na sociedade. Eu não estou dizendo que você não faz isso, mas nós temos que prestar atenção, porque Jesus está dizendo: vocês são a sal e a luz deste mundo. Nós, como igreja, como cristão, devemos não ser como sal que não recebe sabor, mas que só dá sabor. Muitas vezes nós precisamos um saborzinho, né? Ah, tá pouquinho sal aqui, vamos pôr mais um pouquinho. Não é verdade? Principalmente para quem assa carne, né, irmão André? Tem que ter um sal na dosagem certa, senão fica sem gosto, né? Ou fica salgado. Então, nós como igreja, como cristão, devemos ser como sal que recebe, que não recebe sabor, mas que dá sabor. Ser luz que brilha com toda a claridade para iluminar aqueles que ainda andam nas trevas. Você tem sido sal restaurador? Você tem sido a luz que clareia para que as pessoas vejam que você é um discípulo de Jesus, que você está cumprindo essa sua missão como igreja, como discípulo de Jesus? Você sabia que o sal, então, é um sabor único, que não tem como retirar o seu sabor e alterar o sabor. Assim deve ser, então, a presença da igreja como crente que não perdeu o seu sabor para impedir o avanço da corrupção neste mundo. Nós estamos aqui, talvez a pessoa poderia dizer: ah, mas o que resolve eu ser diferente? De gota em gota, nós enchemos o balde. Então, meus queridos, por que você, cristão, discípulo de Jesus, é incumbido, então, dessa tarefa? Nós somos incumbidos dessa tarefa que Jesus está falando aqui nesse texto para seus discípulos, aqueles que estavam seguindo Jesus. E nós somos discípulos de Jesus. Nós somos crentes em Jesus. E ele diz: vós, somente vós, e ninguém mais, sois o sal e a luz deste mundo por meio de Cristo Jesus. Vocês, diz ele para os discípulos, como diz para nós, somente vós e ninguém mais sois o sal e a luz do mundo por meio de Cristo Jesus. Que nós possamos ser esses discípulos, que nós possamos ser esses cumpridores dessa tarefa, dessa missão que Jesus nos dá através dessa palavra. Curva sua fronte, pense nisso. Você tem sido um sal que ainda tem sabor? Você tem brilhado com a sua luz diante das pessoas, diante dos homens? Senhor, nós queremos agradecer mais uma vez ao Senhor, porque o Senhor nos, através da sua palavra, muitas vezes o Senhor nos confronta com a nossa vida, com as nossas atitudes, e que nós, cada dia, possamos renovar a nossa caminhada diante de Cristo Jesus, como servos do Senhor, como pessoas que têm um sal para distribuir, pessoas que têm a luz brilhando nas suas vidas, para que aqueles que ainda estão nas trevas conheçam a tua graça, conheçam a tua misericórdia e o teu amor.
Ó Deus, abençoa a igreja nessa missão, que a igreja possa te servir cada dia mais, como seus discípulos que estavam com Jesus, que nós possamos ser eternos alunos, discípulos, seguidores de Jesus, aprendendo cada dia mais a tua missão aqui nessa terra, Deus. Como igreja, como cristãos, como irmãos em Cristo, que nós possamos ser sal e luz aqui nessa terra. Abençoa a igreja, dirija seus caminhos e que cada um possa agora se dirigir para os seus lares debaixo da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se despedir da casa do Senhor com uma oração silenciosa.